Fala galera, graça e paz, passando aqui para compartilhar com vocês algo que Deus falou muito comigo aqui numa passagem, uma passagem muito conhecida, mas nesse período que nós estamos passando aí dessa pandemia, né, do coronavírus e tudo mais, eu quero estar compartilhando com vocês aqui sobre um momento de tempestade que os discípulos de Jesus passaram, que fica em Mateus 14, do versículo 22 ao 33. Eu não vou ler toda a passagem, vou estar compartilhando aqui com vocês, mas no início aqui, logo no versículo 22 e 23, Jesus ele fala com os seus discípulos para eles atravessarem de barco para o outro lado do mar da Galileia. E nesse momento Jesus ele se despede da multidão e ele sobe para o monte para orar. E nesse momento que ele estava orando, os discípulos já estavam chegando na quarta vigília da noite, seus discípulos já estavam chegando no meio do mar da Galileia. E ali no meio do mar, eles começam a sofrer açoite do vento, das ondas, e eles começam a passar por uma tempestade no meio do mar. E eu fiquei me perguntando, por que Jesus, ele mandou os discípulos ir na frente, pediu para que os discípulos fossem na frente, ele ficou se despedindo da multidão e subiu no monte para orar. E permitiu que os discípulos passassem por essa assolação, por essa tempestade no meio do mar. E logo depois, Jesus ele desceu do monte e ele foi andando sobre as águas para ter com os discípulos. E lá no meio do mar, nós conhecemos bem que Pedro, ele espantado ali, né, os discípulos acharam que era um fantasma. Pedro fala: Senhor, Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo e andar sobre as águas. E Pedro desce ali do barco, começa a caminhar sobre as águas e logo depois ele olha para o lado, olha para o vento, olha para a tempestade, olha para aquela situação que ele estava vivendo ali naquele momento e ele tem medo, ele duvida da sua fé. Ele duvida da sua fé e ele passa a ficar preocupado com a circunstância. E as perguntas, as indagações que eu trouxe para dentro de mim foi a seguinte. Primeiro, Jesus ele mandou os discípulos para o mar e os discípulos passaram por aquela situação. E segundo, Pedro, um homem próximo de Jesus, aplicou uma fé ali tremenda de andar sobre as águas e ele, num determinado momento, ele parou, ele afundou. O que eu quero trazer aqui com essas duas reflexões? Primeiro, não se preocupe com esse momento que nós estamos passando. Jesus, ele permitiu, Deus, ele permitiu que nós venhamos estar passando por essa situação. Não estou dizendo que isso aqui é confortável para ninguém, não. Período de quarentena, período que você está em casa, alguns, infelizmente, não estão trabalhando, outros estão passando pequenas dificuldades, pequenas situações difíceis, mas Jesus, ele falou para os seus discípulos ir para aquela situação ali e eles também passaram por uma dificuldade. Eles também tiveram medo. Eles achavam que o barco ia afundar. Eles estavam pensando isso ali naquele momento, que o barco ia afundar, que eles não teriam saída. Estavam apavorados. E Jesus ele vem e ele chama Pedro para fora do barco. Movimentado pela fé, o próprio Pedro, movimentado pela fé, ele fala com Jesus e Jesus convida ele para fora do barco. Então, naquele momento ali, Pedro, ele vivenciou um dos maiores milagres da vida dele. Ele teve uma fé capaz de andar sobre as águas. Mas nenhum outro ser humano andou sobre as águas, a não ser Jesus, naquele momento ali. Então, um momento de tempestade, um momento de dificuldade, Pedro experimentou um milagre fantástico e todos os discípulos estavam vendo aquilo. Eu quero te falar, nesse momento de dificuldade, nesse momento de tempestade, de crise, de pandemia, é um momento que Deus ele quer te preparar para você viver os maiores milagres da sua vida. Os maiores milagres que você pode viver, ele pode estar ligado a esse momento. Um momento de você se reinventar, um momento de você se agarrar mais ainda na sua fé com Deus, um momento de você crescer, um momento de você se preparar, estudar. É num momento de tempestade como esse que Jesus, que Deus, ele quer fazer você viver um maior milagre. E aqui logo no final, no versículo 31, 32 e 33, já para finalizar aqui essa história, Jesus ele pega Pedro pela mão, exorta Pedro, homem de pequena fé, por que duvidais? E logo depois ele entra para o barco com Pedro. E quando ele entra no barco, ele dá uma ordem para a tempestade cessar.
E o que eu quero também falar com isso? O barco era um lugar de segurança. O barco é hoje como se fosse a nossa casa, um lugar seguro para nós estarmos. É um lugar onde nós devemos estar com Jesus. Com Jesus fora do barco da nossa vida, com Jesus fora da nossa casa, nós vamos passar essas tempestades. Então nós precisamos convidar Ele cada vez mais. Você está no momento em casa, é um desafio, não estou dizendo que é fácil não. É um momento onde, se eu for olhar pelo olhar bom, você está dando uma atenção para seu filho, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. Mas também é um momento que quando você junta e você tá com pessoas que no seu cotidiano normal você não tá tão ligado, é um momento que pode se levantar muitos atritos. É um momento onde diferenças de opinião, é um momento onde a dificuldade até mesmo do dinheiro ter reduzido ou da falta do dinheiro, de você estar aí com uma tempestade muito grande, tendo atrito com pessoas dentro da sua casa, tendo divergências, tendo momento de murmuração, momento de você estar reclamando da vida. Então eu quero te falar algo aqui nesse momento. Traga Jesus para dentro do seu barco. Quando Jesus ele entrou no barco junto com Pedro, a tempestade acalmou. Eles continuaram no meio do mar da Galileia, eles continuaram ali dentro do barco, mas olha só, dentro do mar, dentro do barco com Jesus, as coisas elas se acalmam. Então traga Jesus para dentro do seu barco, traga Jesus para dentro da sua casa, não perca a presença dele, não perca a soberania de Deus ali na sua vida, né? A presença dele dentro da sua casa, murmurando, reclamando do governo, reclamando do que está acontecendo, reclamando da doença. Não é hora de reclamar. É hora de você se firmar em Deus e experimentar os maiores milagres dele para a sua vida e para a sua família. Deus abençoe você poderosamente. Espero que essa palavra aqui ela edifique a sua casa. Se edificar a sua vida, a sua casa, compartilhe aí com seus amigos, compartilha no grupo da sua família, o grupo aí do seu estudo, o grupo da sua igreja, que eu creio que essa mensagem ela vai abençoar muitas vidas. Deus abençoe aí, fiquem na paz.